Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com uma live da Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, Seção Paraná, com o Dr. Paulo Sertec, apresentando o Programa de Desenvolvimento e Competências de Atitudes. Boa noite a todos. Espero que aproveitem, tirem o máximo proveito. Vamos sugar a sabedoria do Dr. Paulo Sertec aí. Obrigado. Fala, Moura. Vamos lá. O Paulo, ele é proprietário da Sertec Consulting and Mentoring, ok? Ele é doutor em educação, é diplomado pelo IESE Business School, é mestre em tecnologia e desenvolvimento pela UTFPR, antigo Cefet, e engenheiro mecânico formado pela Escola de Engenharia de Mauá, ok? Hoje nós vamos estar falando sobre um tema extremamente importante na vida do engenheiro, né? Que é o Programa Empresarial de Desenvolvimento de Competências de Atitude, né? E sabemos que a atitude e o comportamento que sai, as atitudes saem dentro do comportamento, né? Elas são extremamente importantes para o profissional de ontem, de hoje e do amanhã, né? Sabemos que o resultado que cada um tem na sua vida profissional, ela é baseada em atitudes que saem dos diversos tipos de comportamento. Então, seja bem-vindo, Paulo, novamente aí a nossa live da ABMEC. Lembrando a todos que as perguntas, por favor, no Zoom, na parte inferior, tem uma aba chamada Q&A, Question and Asks. Por favor, façam as suas perguntas ali por escrito. No final da apresentação do professor, então ele responderá a todos sem nenhum problema. Lembrando também que o Adler vai estabelecer um sorteio, porque o professor Paulo ele está, então, sorteando para esse evento 2 livros de autoria dele, a esse respeito, né? No sentido de estar contemplando as pessoas a estarem participando dentro do canal. Lembrando que a partir de amanhã nós teremos essa live gravada e colocada diretamente no site do YouTube. Basta você entrar ABMEC Paraná, PR, né? No nosso link do YouTube, e amanhã, depois do almoço, estará carregada, então, essa apresentação, essa live de hoje. Professor Paulo, agora a palavra é sua. Muito obrigado, Moura, pelo convite. Agradeço todo mundo que está aí assistindo. E lembrando que a ABMEC nós estivemos participando desde o início, enquanto estive aí pelos lados de Curitiba, depois acabei me deslocando para Fortaleza, e agora estou no estado de São Paulo, estou na capital, em São Paulo, onde estou estabelecido com o meu programa de consultoria, desenvolvimento de cursos e outras atividades da área de pesquisa. O nosso tema é um tema desafiador, é um tema instigante, porque se trata de um programa que eu coloquei aí no título, na propaganda da nossa live, como um programa empresarial de desenvolvimento de competências de atitude. Nós sabemos que as competências, elas normalmente, nós quando trabalhamos com gestão de pessoas, recursos humanos, falamos das competências como uma composição de conhecimentos, habilidades e atitudes. E essas atitudes em grande parte, o que eu estou preocupado, estou me debruçando com esse programa que faço dentro das empresas para capacitar pessoas para que eles deem o melhor de si no sentido de entregar maior valor por meio dessas atitudes para a vida do trabalho, para as equipes, para obter, no final das contas, o grande objetivo, além de que as pessoas possam se sentir mais felizes no seu trabalho, que já é uma coisa muitíssimo boa, é necessário também um melhor desenvolvimento de atitudes que correspondam a resultados dentro da organização, isto é, com maior produtividade e maior capacidade de inovação, ok? Então, eu chamo isso de entregar maior valor por meio do quê? De competência. Onde nós falamos valor, nós estamos usando o conceito empresarial.
acho que talvez seja interessante desligar o som. Mas tinha que ter feito mais molho, jogado em porque cima. evita essa possível interação que está prejudicando a todos nós. O Adler pode acertar aí, né, a questão do som? Ok. Então, nós estamos aqui trabalhando essa questão das competências e podemos falar, em gênero, que a nossa atividade entra desse conceito mais amplo, em gestão de pessoas, de treinamento e capacitação que se utiliza. Eu estou também fazendo uma descrição desse programa, porque pode ajudar as pessoas que estão querendo implantar isso dentro da organização, ainda que o foco da nossa atividade aqui, do dia de hoje, é explicar como é que funciona esse programa e que frutos ou resultados podem ser obtidos. Mas são treinamentos e capacitações que ocorrem em company. E esse in company houve uma evolução durante o tempo de pandemia em que nós estamos fazendo tanto online como presencialmente in company. Dentro do in company, a gente pode fazer de uma forma à distância, presencial e também de um formato híbrido. Então, nós temos essas 3 possibilidades e o programa está perfeitamente flexível para atender as diversas modularidades da atividade. Aqui eu trago para vocês, só a modo de dizer que nós tivemos, por uma sorte e também por contingências e também outras por circunstâncias, de clientes tanto no sul do país. Então, nós podemos dizer que já fiz trabalhos no Rio Grande do Sul, fiz trabalhos em Santa Catarina, fiz trabalhos com maior extensão e vulto no estado do Paraná, fiz no estado de São Paulo, em Minas Gerais, em Fortaleza e alguma coisa em Belém. Então, nós temos uma extensão de contato com culturas, ainda que sejam similares, nós temos características peculiares em cada uma dessas regiões e nós procuramos estabelecer esse programa de desenvolvimento de competências de atitudes em vários ramos. Por exemplo, quando eu ponho aqui CINEP, nós estamos falando de professores. Quando coloco Electrolux, nós colocamos junto com capacitação para segurança do trabalho. Quando nós falamos da TINFO em Curitiba, para atendentes do contato com clientes. O Instituto de Ensino e Fomento foi fundamentalmente empresas e assim por diante. A Fertipar está lá em Paranaguá, a WRC em São Francisco do Sul, a Frank está em Joinville e assim por diante. A Gerardo Bastos é uma empresa que está em Fortaleza. Unifanor vem a ser onde eu lecionei, fui coordenador de vários cursos lá e também fiz capacitação para estudantes de engenharia. Tem nas diversas áreas do conhecimento e também empresas de diferentes tamanhos. Empresas grandes, médias ou pequenas, segundo o IBGE. Você já conhece o meu currículo, eu só vou destacar no currículo, não estou tanto interessado em ficar enunciando e valorizando a jogada, eu quero só destacar o seguinte: eu tenho uma boa experiência na área de desenvolvimento de máquinas especiais, lecionei durante 10 anos na área de engenharia, na Escola de Engenharia Mauá, e apliquei muitíssimos projetos em contato com indústrias e áreas de serviços, na automação industrial e também em processos, inovação de processos. Isso dá um handicap muito grande no contato com diversos tipos de empresas. Nós sabemos que estamos falando para diversos tipos de situações. Nós temos aqui a nossa professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Eu coloquei o TFPR, mas ainda estava em embrião quando eu estava fazendo meu mestrado no Cefet, Paraná. E doutor pela UFPR em Educação. E o meu diploma pelo IESE, que de fato tem sido, nos cursos abertos, continua em 5 anos sucessivos de first, no primeiro lugar mundial pelo Financial Times, em termos de posicionamento de profissionais e executivos de alto padrão, os de nível C, em várias áreas. E mantenho a minha função ainda no Nordeste e estou desenvolvendo atividades no Brasil inteiro, e especialmente através dessa Certec Consulta and Mentoring. Também depois vamos apresentar um amigo nosso que está presente, que é o Rodrigo, que é um nosso parceiro de trabalho em atividades, em programas à distância. Bom, o recado que eu gostaria de dar, na medida do possível, que nós buscamos resultados para a empresa. Isto é, caixa, isto é, empresas que nos seus indicadores de inovação se diferenciam em capacidade inovadora e a inovação como aceitação no mercado. Vamos lá, não é criatividade, vamos falar de inovação. Portanto, é a busca do cliente, do consumidor, o desafio concreto, especialmente nesse tempo de pandemia. Mas como é que nós vamos conseguir isso? Através de pessoas. Aqui vamos parar um minutinho e pensar. Pessoas são a grande riqueza, porque são pessoas que inovam. Os processos e os robôs e a inteligência artificial, ainda que tenha toda uma sistemática de elaboração de novos projetos a partir desses sistemas, nunca serão como pessoas onde as riquezas criativas, as fontes de energia das pessoas, elas se deslocam para clientes, empresa, equipes. Eu não pus aqui tecnologia, mas nós sabemos que são pessoas que estão dando suporte no desenvolvimento, na aplicação, na capacitação e no atingimento de resultados através da inteligência artificial, através dos robôs, etc. Portanto, o foco será sempre em resultados para a empresa, por meio de pessoas, e essas pessoas entregando resultados para as suas equipes. Pessoal, eu gostaria até desse pequeno break nesse slide, azulzinho, bonitinho, mas mostrando essa primeira palavra. Eu lembro, tempos atrás, onde o empresário dizia, sabe o que é que nos falta nas nossas empresas e nos nossos colaboradores? Nos falta uma palavra só, delivery, isto é, entrega de trabalho e valor nas equipes. Essa é a grande falha, esse é o grande problema. Então, nós partimos essa atitude que é capacidade de entregar mais trabalho. Se é uma pessoa do recursos humanos, não importa, se é uma pessoa do processo, se é um diretor, se é um gerente, uma maior proatividade, iniciativa e capacidade de inovação na ponta. Lá, com responsabilidade pessoal e responsabilidade ambiental e social. Não podemos ter uma pessoa manca, uma pessoa praticamente descuidada em campos como governança, como ética profissional, como meio ambiente, sustentabilidade. Nós temos que ter um profissional inteiro. E aí depende muitíssimo de atitudes para desenvolver essas capacidades, gerando valor como pessoas que energizam as suas equipes e transformam empresas em grandes prestadoras de serviço, porque toda empresa está a serviço da sociedade e dos consumidores. Não se pode mudar essa equação. Mas nós temos que olhar qual é o serviço e que a nossa empresa, as nossas empresas, aqui que elas estão se dirigindo, porque é um bem que está fora dela, na sociedade, evidente que os colaboradores, todas essas pessoas pertencem à sociedade e a própria empresa impacta na vida dessas pessoas. E como vamos fazer essa transformação? Por meio de competências de atitude. Eu gostaria de fazer um pequeno relato
de duas histórias. Vocês me permitem um pequeno relato que mostra como fazem diferença as competências de atitude. Vejamos esse primeiro caso. Um pouquinho de paciência, pessoal. Carlos trabalha na empresa há 15 anos. É um funcionário dedicado e muito orgulhoso por ser um dos primeiros colaboradores da organização. Apesar disso, ele passa por um momento profissional delicado. Estamos falando do Carlos. Ele não consegue entender por que o João, o outro funcionário, que tem apenas 1 ano de empresa, foi promovido recentemente e já ganha o mesmo que ele. E ele diz, um absurdo. Foi então que Carlos decidiu reclamar seus direitos e foi falar com o seu Alberto. Quem é o seu Alberto? Seu chefe. Seu Alberto, preciso conversar com o senhor sobre algo muito importante. O João trabalha aqui há apenas 1 ano e já foi promovido e está ganhando o mesmo que eu, que trabalho aqui desde o começo dessa empresa há mais de 15 anos. Eu sempre fiz tudo certinho, nunca me atraso, sempre faço o que o senhor manda. Eu é que estava contando com um aumento de salário, mas foi o João, que nem bem chegou, foi promovido e já está ganhando o mesmo que eu. O senhor acha isso correto? E o senhor Alberto pensou um pouco e respondeu, Carlos, no próximo mês, eu pretendo reunir todos os vendedores para um treinamento e quero que façamos um coffee break diferente, apenas com frutas e sucos naturais. Me faça um favor, apenas com frutas e sucos naturais. Pegue a lista de frutas e quantidades com a minha secretária e veja quando o Laido que fala, consegue... Se o carro tem mais que 2 lugares, é coletivo já? O senhor tratou. Estamos ouvindo aí no microfone. O que consegue negociar com o supermercado... Veja se consegue negociar com o supermercado vizinho. Veja se eles têm o que precisamos, os preços, etc. Assim que tiver as informações, voltamos a conversar, ok? Carlos não perdeu tempo. Pegou a lista com a secretária, foi correndo ao supermercado, que ficava bem em frente ao escritório, e 1 hora depois voltou dizendo, senhor Alberto, eu fui até o supermercado, aí em frente, e eles não têm todas as frutas da lista. Eu perguntei para a pessoa que estava fazendo a reposição e ela disse que a cada semana eles recebem tipos diferentes de frutas. Por isso não dá para garantir que eles terão as frutas que pediu para a semana da reunião. Acho que não vai dar certo, não. O senhor Alberto agradeceu e pediu para o Carlos aguardasse um pouco e chamou o João e pediu a ele exatamente o que havia pedido para o Carlos. Enquanto o João foi ao supermercado, ele e o Carlos ficaram batendo papo sobre a história, velhos tempos da empresa, mas em apenas 25 minutos o João retornou e disse, senhor Alberto, desculpe a demora, conversei com o gerente do supermercado. Com a gerente. E ela não pôde garantir que as frutas que precisamos estejam disponíveis na semana da reunião. Por isso, fui ao supermercado que fica na rua de trás, lá consegui o compromisso do gerente, que temos todas as frutas para a nossa reunião. Aqui está a lista de preços. A banana custa 5 a 12, a laranja a 10, o saco 24 unidades, mas eles podem entregar descascadas por 15. Bem, os preços são os melhores que o do outro supermercado e ainda consegui um baita desconto de 15% por causa da quantidade. Por favor, apenas confirme se está de acordo e que eu possa confirmar o pedido. No dia da reunião, a entrega será feita bem cedinho e eu mesmo estarei aqui para receber e conferir a mercadoria. O senhor Alberto, então, agradeceu ao João, diz que falará com ele depois e olha para o Carlos. Estava ali esperando, sentadinho, que continuava aguardando em sua sala e disse, muito bem, Carlos, sobre o que mesmo estávamos conversando? E o Carlos, que estava sentadinho, diz, nada, senhor Alberto, nada mesmo. Conclusão da história é que o que faz diferença é a atitude. Essa é a atitude que nós vimos nesse rapaz chamado João.
Portanto, entregar maior valor por meio de competências. Eu vou pedir ainda perdão, mais um minuto, para contar uma história. Numa das minhas andanças aí por Curitiba, conheci muitas pessoas, muitas atividades em empresa, e conheci a seguinte história, que nos faz referendar, grifar a necessidade de competências e como o treinamento e capacitação em competências de atitude fazem uma grande diferença. E, pela regra de Pareto, muitas vezes, um pouco dinheiro que você gasta numa capacitação de competências de atitude fazem toda a diferença na alavancagem de uma empresa. Ouvi a seguinte palestra de um gerente, diretor de recursos humanos de uma indústria da cidade industrial aí de Curitiba. Ele disse que um rapaz muito jovem, era muito bom em futebol de salão, se destacou tanto no Brasil, foi competir no exterior e acabou jogando em muitos times no estrangeiro, mas especialmente ficou bastante tempo na Alemanha. Ele voltava com frequência para o Brasil, foi fazer uma dessas apresentações dele para arrecadar fundos para uma ONG que ele ajudava, e esse rapaz, goleiro, extraordinário, fantástico, ele não tinha visto que tinha um buraco, porque era um campo mal amparado, e, infelizmente, com a força e energia que ele colocou para defender um possível gol, e de fato defendeu, ele torceu o seu pé, sentiu umas dores tremendas, foi para o hospital, resumo da ópera, inutilizado para o futebol de salão. Um rapaz que não tinha ainda 20 anos, 21 anos, estava no auge da sua carreira, ganhando um monte, ele se depara com o seguinte problema: ele não terminei o colegial, não tem uma profissão, fui buscar o encaixe como treinador para goleiros de futebol de salão, e disse: eu me encontrei sem nada nas mãos. Abri o jornal, consultava a internet, ia verificando, consultando, e um dia encontrei, e diz o rapaz, um anúncio. Responsável pela portaria da empresa X, na cidade industrial de Curitiba, por favor, procurar recursos humanos, tal. E ele olhou para aquilo e falou: puxa vida, olha, eu não tenho nada contra a profissão, basta que a gente, dizia ele dentro de si, eu vou para lá, eu quero ser porteiro e me coloco o desejo de ser o melhor porteiro de Curitiba, o melhor porteiro do Paraná, o melhor porteiro do Brasil, e foi para lá com cara e coragem, conseguiu um emprego. Bom, encurtando a história, o desafio dele na portaria foi enriquecer a sua tarefa com atitudes. Ele era uma pessoa que, numa empresa de quase 400 funcionários, conhecia exatamente todos os setores, quem eram as pessoas, o que é que faziam, se relacionava muito bem, porque ele desenvolveu uma capacidade de interação tão grande com as suas atitudes, que ele passou a ser referência nas informações da empresa. E quando vinham clientes especiais, ele percebia a importância do trato e do cuidado, atendia com grande atenção as pessoas da empresa, e elas voltavam porque tinham um atendimento preferencial, um atendimento de grande qualidade, uma atitude fantástica. Ele acabou impressionando o pessoal da gestão de pessoas da empresa e o transformaram. Ele, nesse meio tempo, fez o colegial, ingressou num curso de administração de empresas, tudo incentivado pela própria empresa, que via nele uma pessoa de grande potencial, porque tinha uma atitude dentro do trabalho fantástica, maravilhosa, e ele se propôs, desde o primeiro momento, de ser o melhor porteiro aonde ele estava e fazendo o trabalho dele com perfeição e com grande amor. Ele concretizou isso até
em detalhes, por exemplo, quando vinha uma pessoa que ele sabia que era de maior importância, que impactava nos resultados da empresa, tinha uma atenção especial. Se era uma senhora que vinha com o seu motorista e vinha ter alguma reunião, ele pegava uma rosa e, na saída, deixava uma rosa para aquela pessoa. Sabe quem era esse cara que estava dando a palestra? O diretor de recursos humanos, que tinha sido porteiro dessa empresa. As suas atitudes o levaram ao crescimento. Esse caso real nos faz pensar a necessidade de desenvolver competências de atitude. Se existiu um caso, uma situação que também não é de uma pessoa, é uma pessoa que existe, existem essas pessoas e podemos replicar com um programa de desenvolvimento e capacitação de atitudes em qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de indústria, qualquer área de serviço. Quais são, por assim dizer, as dores que esse programa atende? Ele produz um crescimento significativo de melhora de clima organizacional. Então, eu perguntaria, será que na tua empresa não há um problema de clima organizacional? Será que não há um problema de produtividade, de inovação? Será que não há um problema de falta de confiança mútua e comprometimento com missão, valores e objetivos da empresa? São dores. O empresário, sempre que está avaliando o seu planejamento de metas, está verificando o que está acontecendo. Como é que anda a aprendizagem, a comunicação entre os vários departamentos? Como é que está a motivação no trabalho? Que tipo de motivações? Será que a motivação seria daquele cidadão lá, o Carlos, que simplesmente cumpria estritamente o indicado? Ou é uma pessoa que se envolve com uma motivação colaborativa para obter... Aí está aí uma atitude-chave. E do senso de responsabilidade social, ambiental e familiar que pode desenvolver. As dores, todas elas estão por aqui. Esse programa visa a melhoria desses elementos chaves na vida de toda e qualquer empresa. Por que uma contratação desse programa empresarial de desenvolvimento de competências de atitude? Por quê? Então, vamos ver aqui, numa empresa da área de serviços, o que os colaboradores pensam. Vejam, antes, em verde. Como nós estamos falando mais para engenheiros e administradores, acho que a leitura do gráfico fica fácil de entender. Aqui está a avaliação média das pessoas, o que os colaboradores pensam. Estava ruim. Fiscais estão nas ruas em pelo menos 22 cidades de São Paulo para... E depois do programa de treinamento e capacitação em atitudes, nós tivemos esse alavancamento a uma imersão e uma continuidade nesse programa. Variáveis. O envolvimento das pessoas melhorou. Clima organizacional. Qualidade de relacionamento. Um avanço. Comunicação, confiança, qualidade do trabalho, qualidade de atendimento, qualidade de decisão. Tudo isso são atitudes diante do trabalho. No fundo, o senhor Paulo Sertec, o que representa um programa de desenvolvimento de competências de atitude? É traduzir aquilo que muita gente fala e parece poesia, é fazer com que as pessoas, ou pelo menos animar, estimular, um método, um sistema, uma maneira light, mas eficaz, de que as pessoas façam o seu trabalho com amor, com dedicação, com comprometimento. Amar o trabalho. E uma pessoa que faz com amor a sua atividade, com certeza, obtém o quê? De uma forma coletiva, essa é a ideia, concatenada, por isso o programa é concatenado. São várias qualidades e há segredos de métodos, maneira de motivar, estimular as pessoas a caminharem por esse crescimento entre antes e depois passar de uma situação ruim ou regular para bom e ótimo, que todo mundo aspira, todo empresário. Mas o empresário vai perguntar, e o caixa? E o que a Maria leva com isso? Então, uma outra pergunta, o que os colaboradores pensam sobre aquelas melhorias que nós falamos
antes e depois, em termos de qualidades, por exemplo, qualidade do clima organizacional. Vocês vejam, é a variável clima organizacional, é a variável 1. Houve, com o programa, um impacto bastante grande em que os colaboradores falam assim, puxa, a melhora que teve com esse programa, em termos de clima organizacional, impactou no resultado das empresas de uma forma decisiva, significativa, muito significativa e significativa. Em 80% desses respondentes, as pessoas avaliaram o programa com essa repercussão. Então, cada uma das variáveis tem essas variáveis. Isso eu chequei passo a passo, cada impacto dessas variáveis nos resultados da empresa. Agora, vocês conhecem uma empresa, para quem é de Curitiba, numa implantação de um programa desses, eu só estou apresentando alguns dos indicadores, eu prefiro não entrar nos outros, porque eu fiz um gráfico qualitativo para evitar sair muitos dados da empresa. Esses dados que estão aqui são coisas que já estão permitidas porque saíram numa publicação. Diminuição do absenteísmo, aumento do clima de satisfação das empresas e diminuição de acidentes de trabalho. Vamos ver o gráfico seguinte. Antes do programa, em azul. Após, está aqui na linha em vermelho. Acidentes de trabalho estavam altos, turnover alto, reclamações, quebra direta, quebra indireta. Tudo isso com o programa, imersão e continuidade, teve repercussões importantes. O próprio retrabalho e o absenteísmo. Vemos aqui que estava alto e abaixou. A partir desse ponto, há aumentos. Aumento do quê? Da satisfação, clima organizacional. Aqui eu vou explicar depois, na sequência, uma melhora tanto da avaliação da dimensão pessoal com esse programa, a dimensão de repercussão familiar e a dimensão do caráter específico profissional. Vamos ver a dimensão pessoal? Só para entenderem o gráfico, se a gente pega o azul, melhoria grande, essa outra cor aqui, melhoria mais que razoável, e melhoria razoável, portanto, essa fatia aqui, basta você tirar 12% do total, que é 100, te dá aí 88% de avaliação de melhoria na satisfação pessoal, na autoestima, no autoconceito. Veja a importância disso. Na dimensão familiar, avaliando com os seus familiares, no ambiente coletivo familiar, quase que aqui 80, aqui são 8 e 7, 16, então dá 84% entre melhoria razoável, mais do que razoável, muito melhoria grande. E a dimensão profissional, vou destacar, essa dimensão profissional é como a pessoa cresceu por causa de um desenvolvimento de competências de atitude, como proatividade, qualidade de decisão, qualidade de relacionamento interpessoal, conheceu uma maneira de dar um upgrade, porque não é fácil ter um método, uma maneira de fazer com que a pessoa se conscientize de melhorias em competências de atitude. As pessoas normalmente esquecem o treinamento por aí, que se dá é capacitação, esquece de elaborar um programa continuado nesse sentido. Então, muitíssimos dos nossos participantes dizem o seguinte, puxa, essa capacitação me levou a uma valorização maior como profissional. Meu currículo, a minha atividade me valoriza. Portanto, retém o profissional dentro, o profissional bom dentro da empresa ou aquele que quer crescer. Bom, como é que é feito isso? Etapas. Conversamos com os gestores principais, buscamos informações, elaboramos um diagnóstico básico. Aqui, por detrás dessa elaboração de diagnóstico básico, por aí, o que tem acontecido, muito frequente, quanto é que o senhor vai gastar por pessoa na tua empresa em termos de treinamento? Tanto. Aí o RH define os cursos de treinamento, botam
10 pessoas para fazer aquele lá. Mas tem 2, 3 pessoas que não deviam estar fazendo aquele curso ali, porque não é um treinamento específico, técnico. E aquele dinheiro vai para lá. E falta quase sempre a capacitação em atitudes. Então, nós entregamos uma proposta customizada, presencial, por meio digital, por setores da empresa. E a aprovação, e nós damos início a um programa de capacitação e de desenvolvimento. Os módulos, rapidinho, nós temos aqui 6 módulos. O primeiro módulo do Programa Empresarial de Desenvolvimento de Competências de Atitude, eu coloquei PDCA aqui para vocês ficarem com o nome parecido aí com o famoso PDCA. Então, definir um plano de aperfeiçoamento das metacompetências. Crescimento em autodomínio, qualidade de decisão e relacionamento interpessoal. Módulo 3, capacidade de inovar de uma forma sistemática e empreender. Se você tem pessoas mais proativas, com mais iniciativas, como aquele diretor de recursos humanos, que, de porteiro, chegou até lá, crescendo em termos de atitude no seu trabalho. Indicadores de capacidade. Nós temos aqui avanços em capacidade de superação de desafios e o plano de desenvolvimento em resiliência. No módulo 5, através do conhecimento de temperamentos e caracterologia, nós fazemos uma avaliação de cada uma das pessoas e o objetivo desse módulo é fazer um plano específico, artesanal, para cada pessoa ter o seu plano de ação para a sua equipe e para a sua empresa. E plano de ação, o objetivo desse módulo é plano de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, nós, com o programa de desenvolvimento de competências de atitude, verificamos também dos participantes todos os projetos, tanto profissionais, pessoais e da equipe. Avaliamos o programa, temos aí muitas ferramentas e instrumentos de avaliação para dar feedbacks para os gestores principais. Muito bem, esses detalhes do Programa de Desenvolvimento de Competências de Atitude inserem, aqui está um ponto importante, fica aí para as discussões, a necessidade, além de uma imersão, nós temos que ter pelo menos 2 módulos sucessivos a cada um mês, 2 meses, para continuidade e reter aqueles conceitos, aquelas práticas que ajudam a transformar o Programa de Desenvolvimento de Competências de Atitude como sendo uma segunda alma, ou algo que está presente na cultura da organização a termos de consolidação. Eu deixo aí o meu contato, vai estar aqui, nós podemos, ainda estou com o prefixo de Fortaleza, mas estou estabelecido a central da minha empresa em São Paulo, a Certec Consulta e Mentoring, tem um site bacana, com todos os programas que nós estamos, você pode clicar em cima, já vai direto para o site e pode entrar em contato. Essa apresentação eu posso passar para todos, eu deixei aqui no final alguns depoimentos que pode se ler. Aqui o Joraci, que foi aí o presidente do IPEM, nós fizemos um trabalho, faleceu faz pouquíssimo tempo, Shidogura, o Dalton Zene, etc. Aí o João Cláudio Fontana, esse daqui é a chefe num hospital em Fortaleza, e assim, depois o detalhamento dos módulos, um detalhamento completo. Eu deixo aberto agora aqui para... Eu vou parar dar um pause no chat, e depois fica aí um pequeno espaço para as perguntas, né? Evidentemente. Professor Paulo. Professor Paulo Rodrigo aqui. Eu estou com dificuldade de colocar as perguntas, eu não entendi direito, se é para colocar no chat, eu não estou encontrando o local. Como temos apenas 20 pessoas participando na live, e não 100, 200, né? Então, eu creio que, de uma maneira mais produtiva, a pessoa que tiver pergunta, abre o microfone, faz a pergunta e fecha para o professor Paulo responder. Pronto. Então, Pronto. Eu gostaria de iniciar, eu posso? Pode, pois não. Eu tenho 3 perguntas aqui.
mas eu acredito que uma delas já foi respondida. Eu seria redundante, mas eu gostaria de fazê-las todas ao mesmo tempo. Pode ser? Ou faço uma de cada vez? Não, pode ser. Eu já anoto aqui, vou anotando na medida que você for falando, tá? Pronto. Vamos lá. Essa minha primeira é só mesmo para reforçar o seguinte. Eu tive um entendimento, eu quero só a confirmação dele, se fosse possível. Minha primeira pergunta é a seguinte. Professor Paulo, tudo tem um segredo, né? Nós conseguimos acompanhar aí treinamento, desenvolvimento humano, melhoria de performance, foco, uso de frameworks, né? Você pode ter aí as formas de você fazer gestão, seja com as técnicas japonesas, aí você vai buscar modelos de gestão, etc, e tal, mas tudo tem um segredo. O programa empresarial de desenvolvimento de competências, ele tem um segredo, ele tem uma cerejinha do bolo. Essa é que é a pergunta, para que o empresário ou participante diga assim... Ele está querendo saber a cerejinha do bolo. A gente já quer, né, professor, também aprender como é que a gente vai fazer o peixe ficar mais gostoso na mesa da gente, né? O segredinho, né? Então, pronto, essa é a primeira pergunta. Aí eu gostaria de antecipar logo as outras duas. A segunda é a seguinte. Eu também tenho uma formação na área de engenharia, além de administração e ciência da computação. Então, a gente sabe que... E também tem uma veiazinha empresarial. Então, o empresário, ele investe em competência técnica. Ou seja, ele pega e joga ali, olha, eu quero capacitar meu funcionário, o meu líder, ou meus gestores, com determinadas ferramentas, etc., e investe em capacitação técnica. E o programa de desenvolvimento de competência de atitude, ele não é explicitamente técnico, né? Ele não como operar uma máquina, que não é a minha área é civil, não é mecânica, né? Mas, como, por exemplo, fazer na engenharia civil, uma esclerometria, por exemplo, que é a verificação de fissuras internas de estruturas de concreto. Então, eu vou capacitar o meu funcionário, comprar um esclerômetro e fazer a capacitação para que ele possa usar aquele equipamento. Capacitação técnica. E qual é a tua visão com relação a isso? Onde é a motivação, onde é que é a visão do Paulo Certec com relação a essa prática que eu não sei se é comum ou se não, mas a gente tem a impressão que seja mais comum o investimento da capacitação técnica. Então, qual a tua visão? E a terceira pergunta, né, é a seguinte: qual é a tua proposta, efetivamente, quando você chega para um empresário, para uma empresa, para algum gestor e diz assim, você tem uma dor e eu tenho remédio, né? Qual é a proposta? Assim, como é que o doutor Paulo Certec chega e diz assim, talvez você não tenha um problema, mas eu enxergo que você tem um problema e a solução do problema é o Programa Empresarial de Desenvolvimento de Competências. Você talvez não esteja sentindo essa dor, mas essa dor talvez exista. Qual é a tua... né? Como é que o PDCA, como o Programa de Desenvolvimento de Competências, consegue viabilizar de verdade... Perdão, qual é a proposta do PDCA? Eu tinha anotado aqui, porque, meu amigo, olha, na vida moderna a gente tem que ter 2 celulares, um só não está dando conta, senão a gente fica doido. Gente, desculpa aí se eu falei demais, mas... Eu agradeço o Rodrigo. O Rodrigo é bastante analítico, eu conheço já há algum tempo, então sempre vai a fundo das questões. Aprendendo com você, aprendendo. E nós aqui, nós nos sentimos um pouquinho acuados, mas vamos lá. Esse segredo não está tanto nos pedaços,
está no modo como compomos ou harmonizamos alguns instrumentos nesse programa. Todos nós conhecemos a janela de Johari e o instrumento que nos leva a saber quais são essas áreas escondidas e quais são aquelas áreas que o cara acha que é o rei da cocada preta, mas lá, que é o rei da cocada, mas é o rei da cocada preta, isto é, não vale nada, é aquela pessoa que se autoavalia demais. Então, a junção, a harmonização. A janela de Johari é um método, uma maneira desenvolvida para fazer com que pessoas, de uma forma científica, amável, soft, porém profunda, para enxergar quais são as suas incompetências, as suas inconsistências, as suas imperfeições que impactam diretamente na vida profissional. Junto com, isso que eu montei, um ciclo do desenvolvimento de competências e atitudes. O ciclo, como é que se estabelece o processo de aceitação de uma insuficiência, porque o problema não é saber, o problema é aceitar. E aceitar é que a pessoa encarou que tem uma falta de qualidade de relacionamento interpessoal que prejudica a equipe. Integrada com um método, uma maneira para passar de uma condição de aceitação para disposição de mudança, transformação. Não é propriamente um segredo, mas é a harmonia de como se faz isso. Então, aceitação, disposição e, finalmente, aquilo que mais custa, porque as pessoas acham, eu já sei, nota 10, mas você não vai fazer nada com isso. O saber não é suficiente, talvez sirva para algumas coisas, saber pode ter mais consciência dos assuntos, mas é preciso saber e é preciso também ir atrás disso de tal maneira, não basta só conhecer, é preciso querer a transformação, então o ato volitivo tem que ter um método para isso, e, finalmente, o foco no hábito, que nós temos aí muito material, que hoje em dia há muitos trabalhos permanentemente atacando a questão dos hábitos, das consistências em hábito, inclusive o hábito da inovação. É um hábito importante, é uma disciplina que pode se aprender. Eu trabalho isso no meu programa, as disciplinas de inovação. Bom, então o segredo, cerejinha do bolo, poderíamos dizer que está numa aplicação harmônica da janela de Johari com um ciclo de transformação para a aquisição de hábitos, de atitudes. Como fazer com que aquele senhor Carlos, que está acomodado, ter uma atitude proativa. Agora, nós sabemos que isso já vai invadir em outra pergunta. Isso aqui já indica a primeira resposta. A segunda... Estou satisfeitíssimo com a resposta, professor. A competência técnica e competência em atitudes. Eu diria o seguinte, Rodrigo, você vai nos resultados do pessoal de gestão de recursos humanos, as pesquisas todas, pegue, por exemplo, o presidente, o dono, o chefe, o CEO do LinkedIn, que hoje é uma plataforma que trabalha muito com dados, e nos diz o seguinte: as pessoas, na grande maioria, vamos por 99%, são contratadas por competências técnicas. Trabalhamos com grande esforço, com sistemas, com processos, capacitação técnica, investimos um monte de grana em cima de pessoas que foram contratadas por critérios técnicos, não tiveram suficiente capacitação em termos de atitudes e são desligadas, a maior parte, contratadas por competência técnica, são extraordinários, avalia-se perfeitamente as competências técnicas. E, no final das contas, são despedidas, desligadas, descontinuadas, o termo bonito hoje. Fulano, o que aconteceu com o fulano? Foi descontinuado. Por quê? Por faltas de competências de atitude. O programa, portanto,
eu estou respondendo o que os empresários fazem. Erram naquilo que já está constatado. Os bons recrutadores estão fazendo a seguinte pergunta para a pessoa. Me explica um pouquinho. Você está procurando nossa empresa? Me diz um motivo. Qual é o motivo que você me dá para eu te contratar? Que motivo você me dá para te contratar? E não falam mais nada. Ficam anotando quais são os motivos que essa pessoa tem para dar. Vai ter que justificar com números, com experiências, com resultados, o que ele fez, porque eu vou comprar. Se eu pegar o curso do sujeito, ele é de Harvard, vai saber. Isso já não me dá condição de descobrir o que está acontecendo com as pessoas, porque elas são desligadas por questões de atitude. Não trabalham bem em equipe, não se dão bem, tem um ego do tamanho de um, né? Tamanho de um polvo, um ego. Bom, eu penso que nós estamos, empresários, investindo num determinado sentido e ainda muito fracamente nessa questão que eu estou colocando. Existem muitos programas que tratam de atitudes, mas é mais ou menos assim. Bom, agora nós vamos falar de perfume. Vamos colocar perfume no bolo, porque a tecnologia é o core. E está faltando uma harmonia. Não digo que a tecnologia tem que se diminuir, eu tenho que ter qualidade, mas qualidade e competência técnica é pré-requisito fundamental. Agora, para dar resultados em conjunto, eu preciso das competências de atitude. Por fim, se o Rodrigo se contentar com isso, qual que é a minha proposta? A dor, satisfeitíssimo com a abordagem, professor. Bom, como sempre, brilhante. E eu acho que o remédio aqui, a dor, a proposta, eu falei ali em algum momento, de que as pessoas nos programas contam uma história primeiro, uma analogia, e fala do amor ao trabalho, fala dos 3 pedreiros, e tal, o outro está construindo a catedral, falam do tonel de vinho, mas todo mundo foi lá e colocou água no pequeno cálice, em vez de estar o vinho para fazer aquele confraternização. Era pura água, por falta de comprometimento, etc, etc. Tudo isso, muito bonito, mas como é que eu posso transformar num programa sério, consistente, de desenvolvimento de atitudes, de proatividade, de confiança mútua, de relacionamento interpessoal, de sinergia no trabalho em equipe? Não há outra solução do que a gente trabalhar com 4 elementos fundamentais, chaves. Tu, cabra da peste, tem que melhorar em qualidade de decisão. Se você não decide bem, está ferrado. Tu tem que melhorar seu relacionamento, e esse relacionamento precisa melhorar. E a tua capacidade de resiliência tem que ser chave. E hoje em dia, no meio dessa pandemia, a resiliência, que é a capacidade de administrar contingências, administrar restrições, problemas de toda a ordem que limitam a nossa capacidade de atuação. Então, todos nós estamos tendo que nos reinventar, e toda a equipe. Então, a resiliência, que é o chave como competência de ouro aqui no nosso programa. E essa capacidade de, podemos chamar de autodomínio, inteligência emocional e também de uma capacidade ou qualidade emocional que deve haver nos ambientes de trabalho. Então, se a gente consegue, para o empresário que sempre está falando, pô, está faltando delivery, não tenho esse resultado que estava esperando, não estamos batendo as metas, não estamos atingindo isso e aquilo, só pressão em cima não é suficiente, é preciso preparar essas pessoas de tal maneira que elas tenham mais amor para o trabalho, se motivem mais, tenham sentido, significado para essa pressão que vai continuar existindo. Bom, podemos ficar falando aqui, professor, mas parece que sem querer monopolizar as perguntas, mas só uma surgiu aqui agora, nesse momento. Eu não recordo quantos módulos são o curso e qual tempo de duração do treinamento. Só para são 6 módulos, cada módulo tem 2 horas de atenção,
que nós podemos fazer online, pode ser de 2 a 3 horas, pode fazer 4 reuniões de 3 horas, dando 12 horas. Pode fazer, mas isso tem que ser em estilo de imersão. Isto é, dentro de um mês, eu tenho que fazer esse programa completo. De tal maneira que o cara saia com um plano de ação claro. O famoso call to action. Então, a duração é 1 mês de treinamento. E tem 2 continuidades, que são a 1 mês e a 2 meses, que são checagens de tudo aquilo que nós fizemos. Reunir o pessoal. Pessoal, então, como é que estão as coisas? Vamos calibrar? Fazemos a nossa calibragem com 2 calibragens ofertadas pelo programa. No intuito de que, se aqueles que compraram, tem que ser o cara que manda. O cara é o que manda na empresa. Não adianta. Tem que ser aquele que assina. Porque, é de cima para baixo, né? Isso daí tem que haver um comprometimento da empresa com um programa sério, profundo, de transformação. Então, professor, por aí. Professor, fiquei satisfeitíssimo com as respostas e quero agradecer ao professor Adler Machado pelo espaço. Tá. Muito obrigado. Rodrigo. Bom, pessoal, qual seria a próxima pergunta? Quem gostaria de fazer pode abrir o microfone e ficar à vontade. Paulo, eu gostaria de perguntar uma coisa para você, é o seguinte, essa tua metodologia, ela segue mais ou menos a mesma regra do DISC e do MBTI ou não? O MBTI, eu não uso o MBTI, uso o sistema de identificação dos temperamentos do Keirsey, que é uma evolução. Keirsey é o Understand Me, que nós utilizamos em empresas. O MBTI evoluiu para o sistema do Keirsey, mas tem uma similaridade muito grande. O sistema de Jung, que foi utilizado por Myers e Briggs. O MBTI, eu não uso o MBTI, uso o Keirsey. Obrigado. Maria está com a mão levantada. Oi, Ele. sou eu. Então, professor Paulo, primeiro queria agradecer pela excelente palestra que o senhor nos proporcionou. E a minha pergunta é o seguinte, né? Como exemplo daquele que foi dado do Carlos, né? É uma pessoa que ele tem aquele problema comportamental, de falta de atitude, proatividade, mas, no entanto, ele tem ali 15 anos de experiência, onde essa empresa investiu 15 anos de treinamento e tudo mais. Então, a princípio, muitas empresas, elas não, o que a gente nota, talvez esteja mudando um pouco esse cenário, mas elas, em vez de investirem na parte comportamental, trocam e perdem todo esse investimento de 15 anos que fez em cima da pessoa por um outro pessoa, até com mais proatividade, porém sem toda aquela bagagem técnica. Aí vem em encontro a sua proposta, né? Como as empresas estão vendo hoje a questão do treinamento? Será que seria mais um treinamento, não agora na parte técnica, mas na parte comportamental, aonde você tenta buscar esse funcionário, o Carlos, e tentar fazer um upgrade dele, de maneira que ele tenha um comportamento melhor, uma atitude melhor, uma produtividade que ele faça render mais para a empresa, em vez de simplesmente chegar e trocar por uma pessoa com menos experiência. Como é que está sendo essa aceitação do mercado em relação a essa visão? Boa pergunta, viu? Muito boa. Há um conflito aí, de fato, entre perspectivas, né? Por exemplo, na época da pandemia, essa época que nós estamos passando, você encontra os seguintes conselheiros, né? Dizendo o seguinte: não, se você está precisando de um cara que te dê resultado em finanças, você não está tendo lá o teu resultado, não tem esse sistema, não tem esse método, essa ferramenta, você procura na praça quem é que está dando aí
saiba disso e coloca na empresa para dar resultado no curto prazo, para que a gente tenha caixa. Isso daí é uma forma de dizer bastante simplificada, simplória, porque os resultados eles não vêm assim de uma hora para outra. Você precisa todo um trabalho de capacitação, porque há uma cultura da empresa e um modo de apresentar o trabalho para os clientes. Portanto, as duas soluções são possíveis. Eu estou apostando e vejo uma tendência cada vez maior ao plano que o próprio integrante, o próprio colaborador, ele tem que ser dono autônomo, isto é, ter autonomia com relação ao seu crescimento. Então, cada vez mais está se pedindo a participação da... No fundo, é o seguinte, se não há comprometimento com o projeto de desenvolvimento pessoal, não adianta, não há quem faça a pessoa mudar. Então, antes que vá por ralo, é preciso ver se a pessoa está disposta a alguma coisa. Aí sim, nós precisamos ver se aquela pessoa é para continuar na empresa. Perfeito. Não o contrário, eu invisto em tecnologia, invisto em capacitação técnica, mas aquela pessoa não tem a proatividade, a iniciativa, não faz plano de desenvolvimento pessoal, de competências. Então, uma solução foi a implantação de gestão de competências nas empresas. De 90 graus, 180 graus, 360 graus. Mas tudo isso é limitado porque os pacotes são pacotes muito engessados. Perfeito. Uma empresa grande que estive visitando aqui disse assim, nós, antes de vendermos a nossa empresa, veio um produto internacional de competências, gestão de competências, muito enlatado, nós compramos aquilo a preço de ouro, implantamos, foi um sacrifício, um esforço do caramba, uma perda de dinheiro fantástica. Por quê? Porque não era adaptado, ajustado à necessidade do que eles estavam precisando ali. Teria dado através de um programa de gestão de competências. Aqui, o programa ele visa o seguinte, que as equipes elas montam projetos pessoais, projetos de equipe e redunda no benefício da empresa. Então, ela é muito mais customizada e apresenta bons resultados. A primeira análise é um diagnóstico da empresa e do setor para a qual a empresa está contratando. Você saber quais nós estamos fazendo, já no programa, quando a pessoa contrata o programa, porque não dá para a gente trabalhar de graça, eu tenho que fazer um contato com os clientes, é como uma hora de advogado, você vai fazer uma consulta para o teu advogado, já está valendo. Aqui como o diagnóstico não é difícil de fazer, a própria empresa normalmente tem já as dores todas prontas. As dores estão ali. Ele não está dormindo bem, está doendo o estômago, a cabeça está... Né? Então, com a experiência que a gente tem, são quase 30 anos, né, em cima disso, dá para identificar quais são os aspectos que a gente tem que trabalhar. Perfeito. Muito obrigado, professor Paulo. Muito obrigado. Tá bom. Mais alguém gostaria de ter a palavra? Então... Temos aí o Reynoso da Argentina prestigiando aí o nosso evento, né? Quem que está da Argentina? Quem é? O Reynoso aqui, ó. José Maria Reynoso, diretamente de Córdoba. Puxa vida, hein? Um evento internacional. Obrigado, hein? Eu gostaria de agradecer também a presença do nosso professor José Carlos Laurindo, que está aqui nos prestigiando. Obrigado, professor, pela presença. O Marco Aurélio também, presidente da FENEM. Sim, bem lembrado. Também conosco. Nosso chefe, patrão aí, né, das ABMECs. Só relembrando, pessoal, em se tratando de ABMEC, nós estamos com, se não me engano, 17 ABMECs no Brasil. Estamos crescendo, tá? E precisamos da participação de todos os engenheiros mecânicos na associação para melhorar a categoria, a profissão e tudo mais.
Ainda colocando a palavra à disposição, quem gostaria de fazer algum comentário, alguma crítica, algum elogio? Acho que o Luiz Carlos quer falar ali. Boa noite, mais uma vez. Queria só fazer uma pergunta ao professor Sertec sobre o livro, que inclusive vai ser aí sorteado. Né? São 2 livros. Responsabilidade. Um deles. Do Adler. O Adler tem que ver aí os nomes, hein? Sim. Exatamente. Então, depois... sobre um deles. Qual deles que é? Responsabilidade social e competência interpessoal. É um livro, exatamente, é um livro que inicia com uma abordagem sobre ética e responsabilidade social, é o capítulo 1, e queria só que o professor Paulo falasse brevemente aí sobre a importância, a relevância da ética nas organizações, nesse caso aí, se há alguma forma de vincular ao plano, né, de desenvolvimento. A gente sabe que o comportamento ético, no sentido de ética, aqui eu vou falar a terminologia que é mais empregada. Eu, inicialmente, quando eu comecei esse trabalho, eu chamava de um programa de desenvolvimento comportamental, de capacitação gerencial e também para diretores, apoiado naquilo que nós chamamos de virtudes. O termo virtude está um pouco esquecido, mas são hábitos bons, e o senso de crescimento profissional, do trabalho feito com amor, com qualidade. Quer dizer, não pode... Eu vou emprestar umas palavras de um professor. Ontem nós estávamos numa live em que nós trabalhamos a questão da excelência pessoal, que, no fundo, a excelência pessoal é a virtude. Então, o impacto da virtude, ou das boas qualidades, ela impacta na vida da empresa, na vida coletiva, e é o melhor bem que nós podemos... A prática dessas qualidades éticas fundamentais, elas impactam na vida pessoal, porque é um modo excelente de viver. Se busca a felicidade e se contribui para a família, se contribui também para a coletividade. Portanto, há uma conexão direta. Esse nosso programa é um programa que se conecta perfeitamente com toda a abordagem da sustentabilidade. Eu dei muitos anos o curso à distância na Federal, da UFPR, o curso de pós-graduação de Direito Ambiental, o módulo de Ética e Meio Ambiente, eu dei foi um curso à distância e depois orientei muita gente dos cursos de pós-graduação da área do direito. Então, aí tem esse livro foi muito utilizado para o pessoal da área do direito aí da UFPR. Então, eu não sei se está respondido, mas pelo menos tem interesse grande nisso. Muito obrigado. Excelente. Paulo, eu queria fazer uma outra pergunta para você, é o seguinte, né? Se hoje nós temos, basicamente, a questão de habilidades, comportamento, atitude, né? As atitudes saindo do comportamento da pessoa, ela nasce com aquele comportamento e, teoricamente, você não consegue mudá-lo. O que você pode mudar é a atitude que sai dentro do comportamento, né? E se todos os RHs, todas as empresas sabem que você tem que colocar pessoas certas no lugar certo, o porquê que ainda existe um gap enorme de pessoas erradas trabalhando em posições erradas? Boa pergunta, viu, Moura? Vamos dizer, o diagnóstico já está mais ou menos convergindo. Se você procurar o item contratações, procura, por exemplo, o top 10 em termos de RH, contratações, o que é que eles estão fazendo. Então, nós já vemos uma inversão completa aí. Tanto assim que essa pergunta... Porque a pergunta-chave é o seguinte, eu não vou verificar o currículo do sujeito. Primeiro, tudo bem, essa triagem de currículo, isso se faz, mas chegam muitos currículos. Eu preciso fazer a pergunta certa, e a pergunta certa é, isso o pessoal da RH já está utilizando, a pergunta-chave é, me dê
um motivo para te contratar e que isso seja sustentável, comprovável. Então, o RH está se sensibilizando para essa questão, porque já há um diagnóstico. Nós estamos investindo muito em treinamento, mas as pessoas são desligadas por problemas de atitude, porque nós, os que estamos aqui, talvez o Wesley é o mais novo de todos aqui, não é? Pela fisionomia me dá a impressão. Está havendo uma mudança muito grande em termos... nós fomos fabricados, eu, pelo menos na minha geração, no sistema ainda no duro, né? Quer dizer, há muita disciplina, né? E hoje nós temos, assim, menos resiliência à questão da disciplina, da ordem, de horários, etc. Então, nós temos aí uma interface, um intermédio de mudanças de sensibilidade na sociedade, né? Então, a tua pergunta se responde um pouquinho por isso, né? Hoje, as coisas são muito mais dialogadas, conversadas, então, se demora para descobrir uma falha mais constitutiva, né, no comportamento das pessoas. Bom, a minha opinião, não sei. Bom, pessoal, mais alguém gostaria de ter a palavra? Quem que está falando? Oi? Ninguém? Então vamos aos livros. Vamos lá. Como é que vai proceder? Os microfones estão todos desligados. Então, quem quiser fazer pergunta, por favor, tem uma aba em cima, unmute, ou seja, tirar, colocar o som novamente. Claudir? Claudir quer perguntar, não é isso? Então precisa... Não, só para dar uma boa noite para o pessoal. Estava tentando desbloquear, não estava conseguindo. Mas não é falta de habilidade, não, nem de atitude. É só a tecla mesmo ali, viu? Tá bom. Okay. Mas está excelente a palestra, só agradecer. Esse é um tema recorrente e muito presente. Estava até fazendo umas anotações, porque é o que a gente está vivenciando aí no dia a dia. Muito obrigado para todo mundo aí. Ok, Claudio, tá bom. Grande abraço, tá? Um abraço. Até mais. Edmundo? Edmundo, tem que abrir o microfone. Abriu o microfone. Não, agora sim. Abrir a porta aqui, aconteceu aí? Estamos perguntando para você, uma pergunta para o professor Paulo. Não, tranquilo, foi bem esclarecedor, foi muito bacana. Valenga? Está dando microfonia aí. Bom, professor Laurindo? Não, bastante interessante o assunto abordado, né, pelo Paulo. O que eu sinto na indústria é que nós temos demasiados cumpridores de horários. Né? Então, essa questão da atitude realmente é chave para que a gente tenha bons resultados. Perfeitamente. Mais algum comentário? Marcelo Tchumi? Acho que você está com 2 microfones ligados aí, Moura. Ele deve estar com o celular ligado também. Gostaria de agradecer também a presença do Silvio Machado, que eu acho que entrou por último só para ganhar o livro. Sérgio Rô, Waimar. Bom, pessoal, a minha sugestão para o livro é o seguinte: seria conveniente que cada um abrisse a sua tela e escrevesse o seu número aí, escolha um número, tá? Só não pode... Porque nós temos 20 participantes, né? Tirando o Paulo
Sertec continua com 20, porque a Maria e o Pelisson, né, que é o marido dela, os dois, né, contam os dois. Então, nós temos 20. Então, a sugestão é a seguinte: para ficar bem aleatório a situação, cada um escolhe um número e põe na tela e não pode ter o número repetido, né? E a gente abre a Loteria Federal lá, tá? Para ficar bem aleatório a cena lá, né? E pega o primeiro... Professor Adler, se o senhor permitir, seria melhor até se o senhor quiser, se a gente puder fazer aqui. Eu tenho 20 na minha tela aqui, então eu já posso dizer os números. Rodrigo 1, Adler 2, Paulo 3, Maria 4, Klaus 5, Wesley 6, Antônio Moura 7, Carlos Antônio Moura 8, Edmundo 9, Valenga 10, Cláudio Bispo 11, Luiz Carlos 12, Silvio 13, Jeca Laurino 14, Mônica 15, Zé Maria Reynoso 16, Marcelo 17, Marco Aurélio Cândia 18, Sérgio Ru 19, Aimar Marinho 20. Pronto, já estão os números dados. Isso aí. Agora é só soltar foi prático. número. Se cair no número 3, que sou eu, não vale. Então faz outro. Aí como é que aí faz novo sorteio. Faz novo sorteio. Não, vamos fazer o sorteio. Elimina o 3. Ou vamos abrir o resultado da loteria? Eu aprovo qualquer um que saia o número 15. Olha aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os últimos 2 números, vou abrir a página aqui, na frente do Pronto. E já vai... Esse é o empreendedor. Vamos pegar o responsabilidade social. Então, vamos primeiro o critério. Eu vou abrir a página e vou pegar a página do lado direito, da minha mão direita, ver o número da página. Os 2 últimos o chato do números... Rodrigo quer fazer uma nova sugestão. Pode? O chato do Rodrigo é chato demais. Professor, nós temos 20 participantes menos 1, ou seja, 19. 9 e 9 são 18. O livro tem quantas páginas? 200 e... Ótimo. Então, o somatório dos números da página que o senhor abrir é o ganhador. Muito melhor. Está abrindo a 99, 18. Na 109, dá o quê? É o 10. E aí vai. Pronto, o nunca vai sair. O Aimar vai ficar prejudicado aí. Olha aqui, ó. Eu vou então fazer um sorteio de responsabilidade social. Vou abrir uma página, vou olhar a página do lado direito na minha mão, e aí alguém faz a soma e verifica quem é que ganha. Está valendo este livro aqui, que depois tem que me dar o endereço, ok? Do lado direito está 1, 2, 5. Antônio Carlos Moura. Deu número 8. Antônio Carlos Moura. Não vale, isso não vale. Isso aí foi combinado. Tá, o segundo, então, vamos lá. Então, o Moura foi o Responsabilidade Social. O livro sobre empreendedorismo. Gente, empreendedorismo. Se cair de novo no... Tomara que não caia. Se você cair no Moura, ele é o sortudo. Paciência, né? Não, se cair no Moura, já saiu da jogada. Já saiu da jogada. Não tem mais o 8. Se tiver 8, faz Boa, Mônica. Atenção, pessoal. Olhando para tal, vibrando. Eu vou abrir aqui na página, é o lado direito. Abrir. A página é 171. Edmundo na jogada. Aê! 171 não pode, hein? O número, 171 é golpe. Tá, e agora o sorteio do Fusca? Olha aí, uma Kombi e um Fusca. E uma Toyota Bandeirante.
Então, 171 deu, não é a soma dos números? Deu Edmundo lá na jogada. Foi inventado agora, né? Vocês estão topando, então tá ótimo. Bom. Quem é que é o número 9? Eu acho que sou eu, é isso? 9 é Edmundo, né? Já 9 foi. é o Valenga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, mas aí 8. foi aquele 9. Aquele 9 naquela numeração que eu sugeri. Aí eu citei aqui. Ó. É a disposição da minha tela aqui. Que é aquela que eu joguei, né? Ah. Então deu... Então, todo mundo guardou seu número. A Mônica não esquece nunca que ela é 15, né? Não. Já foi sorteado os dois, né? Saindo a página 78 aí, a Mônica dá um pulo. É o Valenga, que recebeu o empreendedorismo. Então tá, pessoal. Tá? Então, eu vou precisar, eu acho que aí o Moura pode depois me passar um endereço para fazer uma dedicatória aos meus nobres amigos e, enfim, e ter estado com vocês nesse momento tão legal. Depois, Moura, me passa pelo WhatsApp para quem eu tenho o endereço, né? Nome completo e tal. E depois eu já escrevo umas linhas. Eu não vou dizer besteira, não. Vai ser uma coisa simples, boa, bacana. Tá bom? Adler, agradeço. Moura, agradeço. Bom, agradeço todo mundo, né? Foram muito... Obrigada, bacanas. professor. Foi muito boa a palestra. Muito obrigada. Mônica, você é parente do professor Schottges? Qual Schottges? Tem muitos professores Schottges. O Schottges que estava coordenando o curso de... era de ambiental, né? O direito ambiental lá, EAD, estava o professor Schottges. Eu sei que ele se aposentou, tudo isso. Não, né? Agora não sei qual deles que é. Possivelmente eu sou parente, porque são imigrantes, né, que vieram para Quatro Irmãos e somos muito poucos ainda, né? Mas não estou me lembrando quem seria ele. Tá bom. Mas então, muito obrigado a todos e enfim, um bom dia ainda, né? Boa noite. E vamos lá. E para quem veio de fora, que está de fora do país, se quiser falar alguma coisa em outra língua, todo mundo ficaria agradecido. Será que ele consegue falar? Bom, pessoal, eu agradeço a presença de todos, o prestígio. Moura, quer falar alguma coisa? Bom, obrigado, professor Paulo. Agradeço também a presença de todos que foram convidados, né? E no final assim, um pouquinho antes de começar o curso, já mandei novamente o convite. Muitos relembraram, acabaram entrando. Agradeço a atenção. Pelo ABMEC, nós faremos agora não só a parte das lives voltadas à parte somente técnica, mas a parte de gestão, né, que é extremamente importante. Hoje foi abordado um tema que, basicamente, é tudo para nós, né? O fato de você ter um resultado ruim ou bom depende de uma capacitação, e isso é fundamental em qualquer profissão, ainda mais numa engenharia mecânica, que nós podemos ter aí 64 especializações dentro da própria engenharia, ou seja, um trabalho muito vasto, né? Obrigado, professor, obrigado a todos. E amanhã, depois do meio-dia, teremos já esse link no YouTube da ABMEC Paraná. Obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Boa noite. Um abraço. Boa noite. E aguardem os próximos lançamentos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau. Abração. Abração. Obrigado, Paulo. Boa noite. Tchau. Foi boa, né, André?